encontro com a nossa luz interior. Vamos buscar nos recursos sagrados da prece a comunhão com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores. Que neste momento a prece nos leve até o Cristo Jesus, professor de nossas almas, o médico dos médicos, que nos ajuda todos os dias a buscar nos recursos do Evangelho, o medicamento sagrado para a cura do nosso corpo e do nosso espírito, os ensinamentos que nos transforma interiormente, que nós possamos ainda, neste momento de prece, de aliança com o Cristo Jesus, chegar até o Pai, agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, e a todo o plano maior, por mais este culto do Evangelho em nossa casa, onde nós vamos trabalhar, não só para a limpeza e transformação do interior do nosso lar, mas para a nossa transformação íntima. Que o passe seja recurso divino, medicamento sagrado para cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Que a água colocada para ser imantada seja o medicamento para o nosso corpo e para a nossa alma. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 42. Afirmação e ação. Abaixo uma epístola que está no livro de João, no capítulo 4, versículo 34. Diz assim: Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem e com ela chega para nós o convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas as ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que há manifestações de sua vontade. Há simultaneamente objetivo e finalidade que lhes são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus, que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível
No entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. É uma mensagem que nos convida a refletir sobre a quanto anda a nossa afirmação de fé e a quanto anda as nossas ações no que tange a nossa fé, no que tange a compreensão do Evangelho. E esta epístola de João, ela traz para nós um significado muito importante. Quando Jesus diz, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Essa epístola está lá no contexto do Evangelho de João, que é um dos evangelistas que foi o mais próximo de Jesus. Foi a João que Jesus entregou a sua mãe para que ele cuidasse. E João é o evangelista, assim, que foi um dos mais longevos, que mais viveu depois da partida de Jesus. E ele era o que era mais próximo de Jesus. E segundo a passagem, nesta passagem de João, quando Jesus fala da minha comida, é porque eles foram buscar provimentos de alimento e deixou Jesus descansando. E quando eles retornaram com os alimentos, Jesus, com o objetivo de evangelizá-los, ele traz esta fala: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então Jesus estava dizendo para eles que o alimento do corpo era muito importante, porque ia trazer energia, vigor físico, ia trazer saúde, disposição para continuar o trabalho. Mas que mais importante era as nossas ações como alimento sagrado do nosso espírito. Então Jesus estava falando da importância, sim, de alimentar o corpo, das necessidades que nós temos de alimentar o corpo para que a gente tenha energia e tenha saúde, mas que também, da mesma maneira que a gente alimenta o nosso corpo, é importante que nós tenhamos a compreensão do quanto é necessário trabalhar também para alimentar o nosso espírito. Porque o nosso espírito necessita tanto de alimento quanto o nosso corpo. E na maioria das vezes, a gente cuida mais de alimentar as necessidades do nosso corpo do que alimentar as necessidades do nosso espírito. Preocupamos muito mais com as coisas exteriores do que com as coisas interiores, do que com aquilo que faz bem, aquilo que traz energias renovadoras, não só para o nosso corpo, mas também para o nosso espírito. Então, é nesse contexto que Jesus traz esta fala, que eu acho que é de suma importância para que a gente possa refletir, Porque muitas vezes falar da nossa fé pode até ser fácil, mas vivenciar aquilo que a gente prega, colocar em prática, colocar em ação, é muito difícil. Então é por isso que esta fala de Jesus, ela tem um significado muito importante para a nossa reflexão. Será que nós vivenciamos,
na prática, no nosso cotidiano de vida, tudo aquilo que nós pregamos? Será que nós estamos realmente prontos para falar do Evangelho de Jesus? Então, muitas vezes, não cabe palavras e cabe sim ação, atitude, no que se refere àquilo que a gente prega. E aqui, na mensagem de Emmanuel, eu destaco algumas frases para a gente também tecer alguns comentários. Asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. E muitas vezes é isso mesmo que a gente faz. Muitas vezes nós delegamos a terceiros o cuidado com a nossa fé, com as nossas necessidades espirituais. Porque ele já está lá na igreja mesmo, ele é uma pessoa de fé, não é assim que a gente faz? Então, cada vez que aquele amigo, que aquele vizinho vai a uma casa de oração, ao invés de acompanhá-lo, de irmos também, atendendo às necessidades do nosso espírito, o que a gente faz? Olha, vai lá, vai para o culto, vai para a casa de oração, vai para o centro espírita. Olha, coloca meu nome lá, viu? Ora por mim. Mas espera um pouquinho. E eu, quando é que eu vou acordar para a necessidade de cuidar não só das coisas exteriores e me ater às coisas interiores, aquilo que eleva o meu espírito, aquilo que me transforma, que me evangeliza, que me ilumina? Quando é que eu vou fornecer esse alimento para minha alma? Depois, aqui mais abaixo, eu selecionei também um outro trecho que eu acho muito importante. E quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. E é mais ou menos isso que acontece, né, com a maioria de nós. Quando a gente cuida só das coisas exteriores, nos preocupamos apenas com as coisas da matéria. E a gente vai se distanciando do nosso espírito. Aí quando chega um problema, que é a doença, que muitas vezes é a dificuldade das relações interpessoais no lar, é a falta do trabalho, é a perturbação espiritual, aí a gente desaba. Desaba porque nós nos achamos as pessoas mais infelizes do mundo. Porque Deus me abandonou, mas eu sempre cumpri com a vontade do Pai. Só que não é bem assim. Nós precisamos estar atentos, orando e vigiando todos os dias sobre a nossa conduta. O que é que nós estamos valorizando mais? As coisas do espírito ou as coisas da matéria? Como é que andam os nossos pensamentos? Será que nós não estamos vigilantes nas questões da nossa conduta, no que se refere aos nossos pensamentos? Não estamos mais ligados às forças inferiores, deixando de cuidar da nossa elevação espiritual, nos ligando às questões que nos elevam para a luz? Então, cabe também uma reflexão. Como é que eu estou cuidando da minha vida espiritual? Será que precisa o mundo desabar sobre a minha cabeça para que eu desperte para a minha invigilância, para a minha falta de cuidado com o meu espírito? Então, este trecho da mensagem traz também um convite para que a gente possa refletir que é de nossa responsabilidade
trabalhar, cuidar e zelar da nossa edificação interior, do nosso vaso íntimo, da nossa alma, que também faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa caminhada. Fazer melhores escolhas, prestar atenção como é que nós estamos administrando a nossa vida, como é que anda a nossa conduta no que tange a nossa elevação moral, no que tange a nossa elevação espiritual. Aqui mais para frente também ele diz assim: programa elevado sem concretização é projeto morto. Muitas vezes nós até temos a intenção de trabalhar na edificação de um projeto, onde nós vamos buscar nos ensinamentos de Jesus a nossa própria evangelização, que nós vamos idealizar um projeto, um programa para atuarmos como cooperadores do Cristo, na melhoria do nosso semelhante, trabalhando em prol dos nossos irmãos, participando no campo do voluntariado, nas casas de oração. Mas muitas vezes isso fica apenas no campo das palavras, no campo das ideias, porque nós não encontramos tempo para nos dedicarmos ao trabalho na vinha do Senhor. E aí nós vamos procrastinando, deixando essa ideia bem distante de nós. E aí muitas vezes, quando surge a oportunidade, às vezes nós não temos mais saúde, não temos condição, não temos mais disposição para colocar em prática aquilo que era uma ideia e que ficou guardado apenas no campo dos nossos pensamentos, das nossas ideias, nós não colocamos em prática. Depois, outra frase também interessante aqui, outro parágrafo. Em razão disso, afirmou Jesus, que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Então, Jesus está dizendo para nós que naquele momento onde eles foram buscar o alimento, ele diz que é importante sim cuidar das nossas necessidades materiais, mas é importante também que a gente busque, assim como Jesus, ao longo de nossa caminhada, trabalhar na obra do Pai, fazer a vontade do Pai. E a gente sabe que não é nada fácil trabalhar na vinha do Senhor, cumprir com a vontade do Pai, realizar com prazer, com amor, com dedicação. Sempre surgirão em nosso caminho obstáculos para que a gente se desvie da obra. Mas cabe a cada um de nós buscar dentro de nós a fé, a disciplina, a perseverança, a resiliência, para que nós não desanimemos do nosso propósito, de cumprir com a vontade do Pai, realizar dentro daquela obra que nós escolhemos todo o trabalho que se faz necessário, primeiro para a nossa edificação interior e depois assegurar de que aquela obra está dentro de todas as leis imutáveis do Criador. E aí, se tudo aquilo que nós estamos realizando em prol da nossa edificação, em prol da nossa família, em prol da nossa família universal, se está dentro dos propósitos divinos, então que nós nos sintamos honrados
e dignos de estar fazendo parte deste trabalho. Então, que nós o façamos com muito amor, com muita dedicação. E o universo estará conspirando ao nosso favor, nos ajudando a ser fortes, resilientes nos momentos que surgem as dificuldades, para que nós prossigamos a nossa caminhada, confiantes de que o trabalho está sendo realizado de acordo com a vontade do Pai. Outro parágrafo importante na mensagem aqui. O Pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. Então, todos nós, como filhos do Pai, recebemos do Criador uma missão quando aqui chegamos. Primeiro, a missão de trabalhar na nossa edificação interior. Depois, a missão de reparar todas as arestas do passado com aqueles com quem nós convivemos. Depois, a missão de trabalharmos como cooperadores do Cristo. E quando nós fazemos essa aliança de cooperação com Cristo Jesus, estaremos trabalhando em prol de nós mesmos, na nossa edificação íntima, na edificação da nossa família e principalmente ajudando Jesus no trabalho de transformação da terra, ajudando o Cristo a fazer com que a terra não seja para nós apenas campo de luta, mas campo de bênçãos, campo de conquistas, fazendo com que a Terra tenha um campo eletromagnético melhor para nós e para os nossos semelhantes. Então, como nós atuamos como cooperadores do Cristo, nós estamos também melhorando a nossa vida e melhorando a vida dos nossos semelhantes, e assim nós vamos melhorando a vibração da nossa terra. É o que nós temos para acrescentar numa mensagem tão importante para a nossa reflexão. Afirmação da nossa fé com base naquilo que nós vivenciamos, com base naquilo que nós estamos praticando, não só em prol da nossa edificação íntima, mas trabalhando por nós, pela nossa família, pelos nossos semelhantes. E amparados pelo Cristo Jesus, vamos agradecendo pela mensagem que nos foi ofertada no dia de hoje e vibrando paz e luz para a nossa comunidade. Paz e luz para todos aqueles que estão avizinhando a nossa casa. Vibrando paz e luz, harmonia a todas as casas de oração. Que elas sejam para nós a escola divina, que nos ajuda neste processo de autotransformação para o trabalho de afirmação e ação da nossa fé. Vamos vibrando paz e luz para toda a nossa família, pedindo a Deus que abençoe aqueles que retornaram à casa maior, que nos educandários da alma encontre a oportunidade do trabalho de edificação do Espírito. Para os que estão como nós na morada terrena, que nós possamos visitar os nossos irmãos através de nossas vibrações, que essas vibrações modifiquem não só o campo doméstico, mas o campo íntimo dos nossos irmãos. Que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços sagrados do amor, do perdão, da bondade e da fraternidade. Agora nós apresentamos aqueles que por vontade do Pai são nossos tutelados, que convivem conosco sob o mesmo teto, que recebam, através da mensagem de hoje, de nossas orações, toda a luz que cada um precisa para a sua edificação interior. Que nossa casa seja campo de bênçãos, campo de edificação, escola
de redenção de nós mesmos, para convivermos em paz e em harmonia uns com os outros. Que o Evangelho seja a ferramenta divina na nossa autotransformação. Vibramos paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, para os companheiros de jornada, principalmente para os irmãos de mais difícil convivência. Rogamos ainda aos benfeitores celestes que nos ajude neste trabalho de limpeza, de renovação das energias do nosso interior doméstico. Que toda essa luz que alcançamos no interior de nosso lar alcance cada cantinho do nosso quintal, atendendo as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Vibramos e pedimos para que estas energias de renovação cheguem também ao nosso ambiente de trabalho. E é chegado um momento especial onde nós vamos receber do Cristo Jesus, através da espiritualidade amiga, as energias sagradas do passe. Que o passe seja energias divinas para a renovação de nossas forças, para o tratamento da saúde do nosso corpo e do nosso espírito. Neste momento, direcionamos essas energias aos nossos familiares que porventura estejam passando pela enfermidade, pela dor, pelo sofrimento. Que todos possam receber nas energias sagradas do passe o medicamento balsamizante de alívio das dores do corpo e da alma. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias de reino mais elevado, com as energias primárias da terra, se transformando no alimento que mata a sede do corpo e da alma. E agora que nós recebemos toda a luz para o nosso lar, para o nosso espírito, vamos vibrar por todos os lares, pedindo a Jesus que seja conosco, que nos abençoe. Vibramos, Senhor, e pedimos paz e luz para os corações que estão padecendo pela dor do luto. Que a oração seja o link sagrado para os que continuam na dimensão terrena e também que chegue aos irmãos que foram chamados à dimensão maior, que estão em uma das moradas da casa do Pai. Pedimos, Senhor, por todos os irmãos que passam neste momento pela prova da enfermidade, que estão padecendo em seus lares. Que as energias sagradas de nossas vibrações e do passe cheguem a estes irmãos como medicamento divino para alívio de suas dores, para o tratamento e cura de todas as enfermidades. Abençoe, Senhor, as famílias que cuidam com amor, carinho e respeito dos seus irmãos que estão padecendo pela prova da dor. Abençoa, Senhor, os lares que hoje padecem pelas dissensões, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pela ganância. Que a prece seja um instrumento divino para dissipar todas essas energias malignas. Que haja bondade, fraternidade, amor, perdão para todas essas famílias. Que todos possam conviver em paz, em harmonia, tendo Jesus como mestre, modelo e guia neste processo de autotransformação. Vibramos e pedimos por todos os irmãos que passam pelas dificuldades da falta do trabalho, da falta do pão de cada dia, da falta da moradia segura. Abençoa, Senhor, as mãos humanas que possam compadecer das necessidades dos nossos irmãos, auxiliando-os em todas as necessidades materiais e principalmente espirituais. Pedimos, Senhor, pelo nosso planeta Terra, por todos os países que ainda se encontram em guerra, vibramos por todas as almas que padecem por essa experiência da falta do alimento, pela doença, pelas dificuldades que a guerra promove. Pacifica, Senhor, o mundo. Pacifica, Senhor, os corações que promovem as guerras. Abençoa o nosso país, o nosso mandatário maior, todas as instituições constituídas para atender às necessidades do nosso povo,
principalmente os irmãos em vulnerabilidade social. Abençoa, Senhor, o mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoa, Senhor, o nosso propósito maior de trabalhar para a modificação do campo íntimo de cada um de nós, para a modificação das vibrações do nosso lar. E agora, agradecendo a Deus por mais um culto do Evangelho em nosso lar, vamos, junto com Jesus, ofertando ao Pai a oração que o Mestre nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, em Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus, muito obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes por mais este culto do Evangelho realizado em nosso lar. Que assim seja.